Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gastarmos tempo com o outro. Nós precisamos entender, igreja, a importância de nós, sim, gastarmos o nosso tempo com o outro. Nós vamos ler a história de uma parábola que Jesus contou para um homem que estava entendendo o que ele deveria fazer de fato e de verdade. E Jesus, ele usou essa parábola para ensinar esse homem o que ele deveria fazer, como ele deveria ser. E é o que o Espírito vai nos ensinar nesta manhã. Vamos ler o texto para a gente poder compreender o que Jesus quer nos ensinar. Versículo 25, capítulo 10, versículo 25. Nós vamos falar sobre a parábola do bom samaritano. Diz assim o texto: certa ocasião, um perito na lei, o que ele era, gente? Se aqui está escrito que ele era perito na lei, significa que ele tinha muito conhecimento da lei. E o que era a lei para essas pessoas? Era a palavra de Deus, o Antigo Testamento. E aí continua: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus ao quê? À prova, e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, o que ele estava querendo fazer? Justificar. Perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Diga: quase morto. Eu quero que você guarde essas duas palavras na sua cabeça: quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e fez o quê? O que ele fez, gente? Cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus disse: vá e faça o mesmo. Vá e faça. Aqui a gente vê a história que Jesus ele estava contando, porque Jesus, se tinha algo que ele gostava de fazer, era ensinar por meios de parábola. Luana, eu não sei o que é parábola, ou eu até sabia, mas eu me esqueci. Parábola é exemplo. Diga: parábola, exemplo. Então Jesus ele gostava de ensinar por meios de exemplo. Afinal de contas, Jesus, por saber como nós somos, sabe muito bem que nós aprendemos com muito mais facilidade quando as coisas são ilustradas para nós. Você pode ter certeza, você vai aprender e pegar uma coisa com muito mais facilidade se alguém ilustrar, fazer com que você visualize a situação. Jesus sabia disso, então ele nos ensinava por meio de exemplos. Então ele pegou esse exemplo e ele entregou
entregou a esse perito. Por quê? Esse perito, ou seja, esse conhecedor da lei, ele sabia o que ele tinha que fazer. Afinal, ele tinha esse mandamento de qual? Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Então, assim, Deus, ele trouxe esse ensinamento para nós. E hoje eu quero usar esse exemplo que Jesus deu a esse perito para tentar trazer para vocês a importância de nós gastarmos tempo com o outro. Primeiro vamos falar sobre nós. Houve alguém que gastou tempo com você para que você estivesse aqui hoje? Houve. Houve alguém que se dedicou em te ouvir, houve alguém que se dedicou em orar por você, houve alguém que se dedicou em cuidar das suas feridas, porque muitos de nós estamos aqui hoje, mas chegamos feridos, chegamos machucados, chegamos quase mortos. Mas aí veio alguém e nos ouviu, nos acolheu, nos abraçou, cuidou de nós, nos deu atenção, se preocupou com os nossos anseios, se preocupou em saber o que nós estávamos sentindo, pensando em fazer com as nossas vidas. Muitos chegam até nós, né, ou até você, exatamente dessa forma. Mas às vezes nós somos displicentes com essas pessoas que chegam até nós. Nós apenas passamos uma palavra, mas não queremos gastar tempo. Diga, gastar tempo. Se é com o outro. Olhar para o outro além do que ele está mostrando por fora. Se preocupar em olhar para o outro além do que ele está mostrando ali numa conversa rápida que você tem com ele. Eu estava numa visita essa semana e eu observava uma pessoa e eu pensava assim comigo, meu Deus, essa pessoa ela precisa de ajuda. Mas ela precisa de ajuda em todos os aspectos. Uma pessoa que a gente olha e a gente vê que a feição, a expressão corporal, facial, tudo dela clama por socorro. E eu comecei a pensar comigo, meu Deus, essa pessoa precisa de ajuda. Mas logo a minha carnalidade, a pessoa ser humana que eu sou começou a pensar, mas nossa, vai dominar tanto tempo de mim, vai exigir tanto esforço de mim, porque precisa fazer isso, porque também precisa fazer aquilo, eu vou ter que dedicar mais tempo a ela. Mas o Senhor, Ele sempre nos lembra da importância de dedicarmos sim tempo a pessoas que necessitam, sem nos importarmos em como isso vai ser difícil e doloroso, porque um dia alguém gastou tempo comigo, um dia alguém gastou tempo com você. E aí Jesus, para tentar fazer com que esse perito na lei entenda, ele vem com esse exemplo e ele fala de um homem que foi assaltado, tiraram tudo dele. Poderiam somente ter levado suas coisas, poderia ou não poderia? Poderia, mas não só tiraram as suas coisas e levaram, bateram nele, até que ele estivesse quase morto. E aí esse homem quase morto, jogado à beira de uma estrada, passa duas pessoas por ele. Passa um sacerdote, alguém que servia, e um levita, que também era alguém que servia. Ambos ignoram esse homem que estava quase morto. Mas aí chega um homem que passa por esse homem e olha para a condição que ele estava. Esses dois homens que passaram primeiro, esse sacerdote, esses levitas, muito provavelmente somos nós em algumas situações. A gente passa por pessoas, ou então pessoas passam pelas nossas vidas que estão quase mortos. E porque nós estamos muito ocupados, porque nós estamos muito preocupados com todos os nossos problemas, nós ignoramos essas pessoas. E quando a gente fala de alguém quase morto hoje, para nós, trazendo essa palavra para o nosso coração, nós não estamos falando de alguém quase morto fisicamente, porque alguém que está quase morto fisicamente é algo que cabe somente a Jesus ir lá curar e levantar aquela pessoa e dar o sopro de vida novamente àquela pessoa. Mas nós estamos dizendo de alguém que está quase morto por dentro. Alguém que está quase morto por dentro e nós passamos por essa pessoa passa pela nossa vida, ou pior,
é uma pessoa que está convivendo com nós dia após dia e está quase morto, mas nós estamos preocupados demais com as coisas que nós estamos vivendo e não queremos olhar para a dor dessa pessoa. Não queremos enxergar além daquilo que essa pessoa nos apresenta. Então esse sacerdote e esse levita, eles somente passaram, porque eles estavam ocupados demais, mas tinha alguém quase morto naquela estrada. Será que a gente consegue entender a importância disso, de que alguém quase morto estava ali, e duas pessoas conhecedoras da palavra de Deus passaram por esse homem e ignoraram esse homem, quase o que, gente? Morto. Mas aí passa um samaritano que estava de viagem. Ele estava de viagem e ele passou. E aí ele chega a encontrar esse homem e ele teve piedade. E piedade é compaixão, gente. É a gente olhar para o que o outro está vivendo e passando e se compadecer. O que é se compadecer? Se colocar no lugar do outro. Então esse samaritano se colocou no lugar desse homem quase morto e foi dedicar tempo a esse homem. Ele fez o quê? Dedicou o tempo. Ele foi dedicar tempo, ele parou a viagem dele. Ele tinha um compromisso, ele precisava chegar no lugar, mas ele parou o seu compromisso para poder cuidar dessa pessoa que precisava ser cuidada. E aí ele não só pega esse homem, joga em seu animal para poder fazer qualquer coisa por ele que pudesse ajudá-lo naquele momento. Não, olha o que ele faz. Ele se aproxima e ele enfaixa as feridas desse homem, derrama nelas vinho e óleo. Era a forma daquela época de cuidar de feridas, e ele tinha ali consigo vinho e óleo. Então, além dele ter dedicado tempo, ele também dedicou recursos a essa pessoa que estava precisando, e ele derramou o vinho e derramou o óleo nas feridas daquele homem. Depois, ele pega esse homem e ele coloca sobre o animal dele e leva para uma hospedaria. E aí no dia seguinte, ele dá um recado para os donos dessa hospedaria e ele diz assim no versículo 35, no dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Então esse homem, ele dedica o seu tempo, ele dedica os seus recursos para poder cuidar de alguém que estava quase morto. Gente, vamos tentar trazer à nossa memória quando nós estávamos quase mortos. Às vezes você chegou em situações onde você esteve sim quase morto ou morto por dentro, sem perspectiva de vida, sem acreditar que um dia você poderia sorrir novamente, sem acreditar que um dia você poderia ter uma vida novamente restaurada por Deus, morto por dentro, sem saber o que era sorrir, sem saber o que era ter um coração leve e feliz. E hoje o Senhor Jesus te proporcionou tudo isso. Esse bom samaritano na minha vida e na sua vida foi Jesus. Ele veio, curou as nossas feridas, transformou a nossa mente, cuidou de nós, dedicou tempo a nós, a nos ouvir, a cuidar de nós. Tudo isso para que hoje nós fizéssemos isso para as outras pessoas, para aqueles que estão quase mortos. E ontem, enquanto eu li essa mensagem, Deus falou ao meu coração que existem pessoas que estão quase mortas no nosso convívio. Estão quase mortas aonde? No nosso convívio. E nós estamos displicentes com a vida dessas pessoas. Nós estamos displicentes da forma em que ela está vivendo, da maneira em que ela está olhando a vida, da maneira em que ela está sentindo as coisas. E nós não queremos dedicar tempo a essa pessoa. Nós não queremos dedicar tempo em ouvir essa pessoa, em saber de fato e de verdade o que essa pessoa está sentindo, o que essa pessoa está passando, para então sabermos como ajudar essa pessoa. Quem está compreendendo a mensagem? Não dorme não, em nome de Jesus.
Nós precisamos entender o que o Senhor Ele espera de nós. E precisamos nos posicionar de alguma forma para ajudar essas pessoas. Talvez o seu marido está quase morto ao seu lado. Uma pessoa sem perspectiva de vida, uma pessoa sem ânimo para viver, uma pessoa que tem vivido de forma empurrada, que tem vegetado todos os dias, ou a esposa, ou os filhos. Será que o filho não está vivendo uma depressão, uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico, e aí por causa das ocupações que nós temos nas nossas vidas, nós não estamos conseguindo dedicar tempo a essa pessoa para entender o que ela está passando? Por que nós hoje estamos vivendo uma geração cada vez mais ansiosa, preocupada, depressiva? Porque muitos pais estão negligenciando o seu posicionamento de pais para com os seus filhos. Estão ocupados demais, querendo oferecer tudo do bom e do melhor, mas não estão se preocupando em dedicar tempo ao seu filho. Não estão se preocupando em dedicar tempo para entender o que se passa na cabeça daquele adolescente, daquela criança. Ontem eu ouvi uma jovem de 11 anos dizendo assim para mim: Lu, eu tenho uma amiga que ela foi abusada sexualmente. E ela acha que a culpa foi de Deus. E ela fala que ela não quer saber de ir à igreja, porque ela se pergunta: como que pode um Deus que se diz bom permitir que eu tenha sido abusada? E nós sabemos que não foi permissão de Deus, é a natureza humana que é caída, que é pecaminosa, que faz isso com uma pessoa inocente. Mas alguém precisa dedicar tempo a essa adolescente. Alguém precisa parar para ouvir o que essa menina está sentindo de fato e de verdade para conseguir ajudá-la. Mas é uma menina de uma família disfuncional, onde a mãe não acredita que ela foi abusada, onde o pai não acredita que ela foi abusada. E aí ela se sente sozinha. Aí ela não tem com quem conversar, ela não tem com quem falar, ela não tem com quem expressar o que ela está sentindo. E isso não acontece só com um adolescente, não. Tem muitos homens que não se expressam, que não põem para fora o que sente. Tem muitas mulheres que não se expressam, não põem para fora o que sente. Aí nós não queremos dedicar tempo. Nós não queremos nos colocar à disposição daquela pessoa que está perdida em alguma dor, que está perdida em algum sofrimento, para nós ajudarmos ela. Sabe por quê? Nós temos o que aquela pessoa não tem, nós temos Cristo em nós. Nós temos Cristo em nosso coração que pode sim nos direcionar e sabermos como ajudarmos essa pessoa, mas nós queremos terceirizar aquilo que nós podemos fazer. Nós queremos terceirizar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para nós fazermos. Ou então nós queremos ser básicos e simples. Eu vou orar por você. A oração ela é importante. A oração ela é necessária. Mas também dedicar tempo é importante. Mas também dedicar tempo é necessário. Essa pessoa, esse homem que foi assaltado e bateram nele, ele estava quase morto, ele precisava também de uma oração, claro, todos nós precisamos, mas ele precisava que alguém parasse e que alguém dedicasse o quê, gente? Tempo por ele. Ele precisava que alguém parasse, que alguém cuidasse das feridas dele, derramasse ali o azeite, o vinho, para que aquelas feridas fossem curadas, fossem saradas. Ele precisava de alguém que dedicasse tempo para poder enfaixar aquelas feridas e então, só então, ele levar aquela pessoa para uma hospedaria para ele ser cuidado. Para ele ter uma noite para poder se renovar e continuar a sua vida. Nós precisamos entender isso, igreja, que nós precisamos nos preocupar em dedicar tempo com o outro. Você em meio à sua correria, eu em meio à minha correria, será que a gente passa para olhar no olho de alguém e perguntar: tá tudo bem? Será que a gente para olhar no olho do outro e dizer assim: você tá bem? Ei, olha aqui, você tá bem? Está passando por alguma coisa? No que eu posso te ajudar? Nós não queremos fazer isso, porque nós estamos preocupados demais, nós estamos ansiosos demais, nós estamos atribulados demais. Mas Jesus, Ele dedica tempo para mim, gente.
As suas orações são ouvidas? Eu vou perguntar mais uma vez, as suas orações são ouvidas? São. Se elas são ouvidas é porque tem alguém que se preocupa em ouvir o que você está dizendo. Se as suas orações são ouvidas é porque tem alguém que se preocupa em parar, olhar exclusivamente para você e tentar entender o que você está falando. Jesus, ele faz isso. Jesus ele não está preocupado, que tem tantas e tantas orações para ele ouvir, porque tem muitas orações para Jesus Cristo ouvir e responder, mas ele não está preocupado. Não, porque ele é Deus, ele é soberano, onipotente, onipresente, onisciente. Então ele pode ouvir a mim, ouvir a sua oração. Mas e nós? Será que nós podemos e estamos fazendo isso? Parar e ouvir e tentar dar atenção à dor que a pessoa que está ao nosso lado está sentindo. Mas Luana, eu não sei como ajudar. Nós não saberemos, igreja. Nós não teremos recursos médicos para poder socorrer alguém, mas nós temos Cristo. É isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero que você saia daqui entendido nessa manhã. Você tem Cristo. Jesus te resgatou, Ele foi esse bom samaritano na sua vida, Ele sarou as suas feridas, Ele cuidou de você. Muitos aqui estão de pé porque Deus tem dado graça, tem dado força e glória a Deus por isso. Mas que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê sabedoria e sensibilidade para nos anteciparmos à dor do outro. Se antecipe à dor do seu filho, não espera a depressão bater na porta do coração dele, não espera a ansiedade, a síndrome do pânico, se antecipa a dor da sua esposa, se antecipa a dor do seu marido. Gaste tempo com aquele que você ama, com aquela que você ama. Às vezes tem coisas que são tão simples de nós fazermos pelo outro e nós não queremos. Às vezes são coisas tão simples, um café da manhã para você sentar, olhar no olho daquela pessoa e tentar entender o que ela está passando. Às vezes é tão simples, é só você pegar o telefone. É só pegar o telefone e fazer uma ligação. Fulano, eu estou ligando só para saber como você está. Porque hoje em dia, quando o telefone toca e alguém liga, o que a gente pensa? Precisando de alguma coisa. Se fulano ligou, é porque está precisando. Nós precisamos mudar isso, porque nós temos Jesus. Você tem palavra de vida na sua boca, você tem palavra de transformação na sua boca, você tem palavra de cura na sua boca. Como que você vai guardar isso para você, sendo que tem um monte de gente morrendo por aí? Use essas palavras que Deus colocou na sua boca ao seu favor. Liga para alguém e fala: fulano, você está bem? Está tudo bem? Como é que estão as coisas? Deus vai te dar sabedoria para você direcionar isso. Mas faça, se posicione. Você pode ser o bom samaritano na vida de alguém. Você pode ser o bom samaritano na vida de alguém que está sofrendo. E melhor ainda, você pode ser o bom samaritano na vida de quem está debaixo do seu nariz, sofrendo, e ainda está sendo negligenciado por você ou por mim. E Deus conta conosco. Por que Deus tem que chamar alguém de fora para cuidar da nossa casa? Por que Deus tem que colocar alguém lá de fora para cuidar da nossa família, sendo que Deus escolheu a mim e a você? Sendo que Deus sarou as nossas feridas, tratou dos nossos corações, para nós sermos esse bálsamo na vida da nossa família, para nós sermos esse bálsamo na vida de quem precisa. Ei, você pode ser o bálsamo na vida daquela pessoa que mora com você. Você pode ser o bálsamo na vida da tua sogra, do teu sogro. Você pode ser o bálsamo na vida do teu filho. Igreja, nós precisamos despertar para isso. Ou então, nós continuaremos sempre terceirizando e sendo um sacerdote ou um levita, que passa e ignora a dor. Ou então a gente vai continuar sendo esse sacerdote e esse levita que passa e ignora a dor. Ou então aquele que, para não ter preocupação e para não ter algo a mais, uma responsabilidade a mais na sua vida, vai dizer: estou orando por ela, estou orando por ele. Ei, deixa eu te falar uma coisa, você deve orar, mas você também deve agir. Você também deve cuidar, você também deve se importar, você também deve se posicionar na vida dessa pessoa.
Às vezes o teu filho está só esperando uma atitude sua, como pai, como mãe, para você realmente mostrar que você está preocupado com ele, que você está preocupado com ela, sabe? Às vezes o teu filho tem a impressão de que você só cobra, de que você só manda, tem que fazer, tem que isso. Às vezes o seu filho só quer ouvir: ô filho, tá tudo bem? Como é que você está? Seu coração, como que o seu coração está? Fala para mim, deixa o pai ser presente na sua vida, deixa a mãe ser presente na sua vida. E aí disso você vai colher frutos. Frutos de um relacionamento restaurado, frutos de uma família restaurada, porque você decidiu se posicionar e ser um bom samaritano na vida de quem sofria. Nós precisamos despertar isso, igreja. Esse bom samaritano foi isso que ele fez. Olha como Jesus é perfeito, né? Vamos analisar. Olha como Jesus é perfeito. Ele pega, olha que exemplo magnífico para ele explicar sobre o que realmente aquele texto diz. Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a tua alma e de todo o entendimento envolve corpo, alma e espírito. Então, para adorá-lo, você usa o seu espírito, você se entrega a ele, mas para servir a ele, você usa o seu corpo, você usa a sua boca, você usa as suas mãos, você usa os seus olhos, a sua mente para pensar, para que então você dedique tempo ao outro, para que então você possa se dispor em cuidar do outro e de quem precisa. Quem compreendeu a mensagem? E aí Jesus termina dizendo no versículo 37, que diz assim: aquele que teve misericórdia dele, versículo 36, Jesus pergunta: qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aí o perito responde: aquele que teve misericórdia. Aí deixa eu te lembrar de uma coisa: o que Jesus tem de mim e de você todos os dias? Misericórdia. Todos os dias Jesus olha para nós e fala: precisa de misericórdia. E se tem alguém que tem misericórdia abundante para mim e para você, é quem? É quem, gente? É Jesus. Então que você e eu possamos estender essa misericórdia a quem precisa e sair desse terminho: estou orando. Ora sim, mas dedica tempo. Vai com uma faixa, vai com vinho, vai com azeite e derrama azeite e vinho naquela ferida. Protege aquela ferida com uma faixa. Cuida, dedica tempo, dedica o seu ouvido. Sabe assim, expõe. Fala: eu estou aqui para te ouvir. Gente, quantas vezes eu precisando apenas ser ouvida, Deus preparou gente para sentar do meu lado e para me ouvir. E eu gosto de falar, quando me dá louco, né, marido? Gosto de falar, quando eu quero falar, quando está doendo, eu quero falar, só que eu sei que eu não falo para qualquer pessoa, e Deus, Ele sempre prepara alguém para ouvir, alguém para derramar azeite e vinho nas minhas feridas. E nós precisamos ser essa pessoa. Ah, Luana, mas eu sou a pessoa que está quase morto. Não, você tem Jesus. Você tem Jesus, e o Jesus que você tem vai ser essa pessoa que vai te dar força para você poder ajudar o outro que está precisando. Amém? Quem compreendeu a mensagem? Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.